Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja onde estou e esteja onde você está. Que ela cubra todo o mundo, né? Que a graça do Senhor Jesus, a salvação que há nele e a paz que há nele, a paz que excede todo o entendimento, nos cubra agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para fazer este devocional juntos, né? Para que o Espírito Santo fale com você e ele te convença das palavras que foram escritas neste versículo, né? E que ele guie-me para falar apenas daquilo que é verdade que está na palavra, amém? Então abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos fazer uma oração muito rápida. Senhor Jesus, em teu nome oramos e pedimos o teu Espírito Santo. Guie-me, Senhor, fale através da minha boca as palavras que o Senhor quer ministrar aos corações. Deus, consagramos este momento a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa, nosso devocional, como eu sempre digo, todo vídeo, ele é baseado na renovação diária do aplicativo Bíblia e o Version, né, disponibilizado aí nas lojas de aplicativos pela Life Church, né, Igreja Viva. Então, bora lá. Nosso devocional, nosso versículo do dia, né? E aí, o nosso devocional em cima desse versículo do dia, ele está em 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, tá? Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 2, versículo 9, e na versão NVT diz assim: É a isso que as escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então é alguma coisa que Paulo falou anteriormente, é a isso que as escrituras, que a palavra de Deus se refere quando lá em Isaías foi dito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso na versão NVT. Na versão NVI fala assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. A única diferença aqui que eu vejo, né, grande, não tem diferença. Em mente nenhuma imaginou. Então, amém. Só muda o começo. Ali ele fala é a isso, na NVT ele fala é a isso que as escrituras se referem quando dizem, e na NVI ele fala todavia, como está escrito. Amém. Vamos para o devocional. Beleza? Em meu esboço, vou segui-lo, né, à risca para a gente ganhar tempo, né, e poder aí bater algum papo rápido após a leitura do devocional em si, tá? Então, a primeira pergunta deste devocional é: o quanto conhecemos a Bíblia? Quanto você conhece a Bíblia? Quanto eu conheço a Bíblia? Principalmente do Novo Testamento. Já lemos todos os evangelhos? Já lemos a origem da igreja no livro de Atos? O que significa, o que é as escrituras sagradas para você? O que significa para você a palavra contida dentro das escrituras sagradas? Fica uma reflexão. Se der tempo a gente conversa sobre isso, neste vídeo ou em algum outro. Muito bem, se você nunca viu um paraíso na Terra, em nosso planeta Terra, se você nunca viu, tipo assim, o Caribe, por exemplo. Então, o Caribe, nunca estive lá, mas ele é... Achei que era minha avó me chamando a cachorra. Mas ele é um paraíso na Terra, o Caribe, né? Muito bem, então se você nunca viu, né? Se você nunca viu pela televisão, que é difícil, se você nunca viu por fotos, um paraíso na Terra, quando você vê, por exemplo, né, uma praia, sem ser a praia do Caribe, você vai achar que aquela praia é um paraíso. Por quê? Porque tem um mar imenso, tem a areia linda, né? E todo aquele céu, aquele sol maravilhoso. Então você vai se deparar com aquela imagem e vai falar: nossa, que paraíso.
Mas tem um paraíso mais bonito, que é Caribe, né? Tô falando se você ver uma praia que não seja a praia do Caribe. Concorda comigo? Muito bem. Seguindo nessa linha. Se você nunca ouviu um louvor, nunca, se você que está me assistindo nunca ouviu um louvor, o que é difícil, minhas redes sociais são para pessoas que ouvem louvor, né? Seja ela muito, muito próximo de Deus, ou seja ela um pouco afastada de Deus, ou seja ela totalmente ateu ou ateia, acho que é assim que fala, não sei. Mas assim, enfim, vamos lá. Se você nunca ouviu louvores, quando você ouvir um louvor, né, você vai falar, nossa, que letra, que paz, que coisa linda, que melodia agradável, né? Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu ouvi pela primeira vez o louvor Me Atraiu, da Gabriela Rocha, eu chorei horrores. Horrores. E foi um dos louvores que me ajudou a voltar para os caminhos do Senhor. Amém? Escute esse louvor. Então, ó, vou dar um exemplo prático. Se você nunca ouviu e ouvir esse louvor, você vai achar esse o melhor louvor do mundo. Certo? Vamos lá. Agora, a última pergunta. Se você não tem uma boa imaginação, não estou falando de criatividade. Se você não tem uma boa imaginação, você nunca poderá imaginar coisas melhores ou maiores do que seus olhos contemplam, correto? Se você não tem uma boa imaginação, você não vai conseguir ver além do que você vê. Amém? E aí, para finalizar este devocional, na leitura deste versículo, muito utilizado, de julho para cá, eu acho que eu ouvi esse versículo umas 10 vezes, no mínimo. No mínimo, na pregação, nos cultos da igreja que eu frequento, tá? E o que Isaías quis dizer quando ele falou isso? E o que Paulo afirma, né, na primeira carta à igreja de Corinto, aos Coríntios? Vamos ao texto e ao contexto deste versículo. O capítulo 2 tem o título da seguinte... O título do capítulo 2 é assim: A mensagem de sabedoria de Paulo. Os mistérios de Deus e o seu plano, ele foi revelado através de Cristo, correto? Concorda? Vai pensando aí. Os mistérios de Deus e o seu plano, o plano de Deus foi revelado, os mistérios foram revelados e o plano foi revelado através de Cristo. De que maneira? Com a sua vinda à terra, né? Seu nascimento através de uma virgem, né? Então, a sua vinda à terra, todo o percurso que ele viveu até a crucificação, principalmente no início do ministério dele, quando ele curou, quando ele, né, expulsou, quando ele fez milagres e maravilhas. Então, nascimento, ministério, crucificação, né? Então ele estava lá crucificado, ainda vivo, não foi crucificado morto. A efetiva morte, consumação, né, de tudo. A sua ressurreição 3 dias após a sua morte. E a sua ascensão, não vou saber os dias, alguns dias depois da sua ressurreição. Né, porque tem na Bíblia provavelmente alguns dias. Quais foram os dias que ele ficou na terra após a sua ressurreição. Então o plano, né, de Deus foi consumado em Cristo, né? A ascensão aos céus, a descida do Espírito Santo, o envio do Consolador, né? Tudo isso faz parte do plano perfeito, certo? Então, tudo isso tem sido revelado para aqueles que estão nele, pois ele preparou estes segredos e o seu plano para revelar somente àqueles que o amam. Então, quem o ama de verdade tem essa revelação, né? Quem não o ama, essa revelação ela vem através do pregar do evangelho, do falar de Cristo, né? E depois vai sendo revelado através do Espírito Santo muito mais. É exatamente isso do que se trata, o que o olho não viu, ouvido não ouviu e mente não imaginou, é a sabedoria de Deus dada a nós por intermédio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Seja cheio do Espírito Santo. Não temos mais tempo para este devocional, não vou fazer parte 2. Vai ter mais vídeos e a gente fala sobre algumas coisas no próximo vídeo, amém? Que o Senhor Deus esteja
abrindo os teus olhos através do teu Espírito Santo.